Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos convida a uma reflexão pessoal. Quem é Jesus para nós? É fácil repetir aquilo que ouvimos sobre ele, mas a verdadeira fé nasce de uma experiência profunda e pessoal com o Senhor. Vamos ao Evangelho do dia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Ligado na terra e no céu. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, Jesus conduz seus discípulos a uma profunda reflexão sobre sua identidade. Ele começa com uma pergunta aparentemente simples: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas são diversas, refletindo a expectativa messiânica do povo: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Essas figuras representavam esperança e renovação para Israel, mas nenhuma delas captava plenamente a missão de Cristo. Essa primeira parte do diálogo revela como a percepção popular sobre Jesus estava enraizada em ideias humanas, baseadas em conceitos do passado, sem compreender a plenitude de sua identidade e missão. No entanto, Jesus não se contenta com a visão do povo e volta-se diretamente aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta decisiva, pois exige um posicionamento pessoal, um ato de fé. Simão Pedro, com ímpeto e certeza, proclama: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sua resposta vai além do conhecimento humano, demonstrando que ele reconhece em Jesus não apenas um mestre ou profeta, mas o próprio enviado divino, o ungido de Deus. Essa afirmação é um marco na caminhada dos discípulos, pois explicita a fé na verdadeira identidade de Cristo, algo que muitos ainda não compreendiam plenamente. Jesus então exalta a resposta de Pedro, afirmando que essa revelação não veio dele próprio, mas do Pai que está nos céus. Esse detalhe é crucial, pois demonstra que a verdadeira fé não nasce apenas do intelecto ou da observação, mas é um dom divino, fruto da graça. A confissão de Pedro é um testemunho da ação de Deus no coração humano, que ilumina e conduz à verdade. É por isso que Jesus o chama de feliz, pois essa fé revelada é uma bênção e um privilégio. Essa felicidade não se refere a um sentimento passageiro, mas à bem-aventurança daqueles que vivem em comunhão com Deus e reconhecem sua presença no mundo. Na sequência, Jesus faz uma grande promessa a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa declaração é fundamental para a compreensão do papel da igreja na história da salvação. Pedro é escolhido
como fundamento visível da comunidade cristã, aquele que servirá de guia e unidade para os fiéis. A igreja, edificada sobre essa rocha, não será destruída, pois sua origem está na vontade de Deus. Mesmo diante das adversidades, das perseguições e das fraquezas humanas, a promessa de Cristo garante que as forças do mal não prevalecerão. Por fim, Jesus confia a Pedro as chaves do reino dos céus, dando-lhe autoridade para ligar e desligar, ou seja, para exercer um papel fundamental na condução espiritual dos fiéis. Essa autoridade não é um poder humano, mas um serviço à igreja, um chamado à responsabilidade e à fidelidade ao Evangelho. Essa passagem, portanto, não apenas destaca a identidade de Jesus, mas também revela o fundamento da igreja e a missão de seus líderes. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria resposta a Cristo. Reconhecemos verdadeiramente quem Ele é? Permitimos que Deus nos revele sua verdade? Assim como Pedro, somos chamados a proclamar nossa fé com convicção, confiando na promessa do Senhor de que sua igreja permanecerá firme até o fim dos tempos. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.